Bom, vamos iniciar aqui mais uma prática, tá? Só que dessa vez nós vamos utilizar a API Extreme, ok? Bom, da mesma forma que nós fizemos lá com o JDOM, nós também teremos que realizar o download das bibliotecas do Extreme, ok? Então você acessa aqui o site do Extreme, ok? Nós temos aqui um link para download. A última versão disponível e estável é a versão 1.4.1, tá? Então você pode fazer o download aqui da distribuição binária. Eu não vou fazer o download porque eu já fiz esse download, tá? Aqui no site do Extreme você encontra também bastante informação sobre essa biblioteca, tá? Existem aqui alguns pequenos tutoriais, tem aqui também uma documentação, ok? É interessante que você dê uma lida sobre esta biblioteca Extreme, ok? Nós vamos aqui ver alguns exemplos utilizando esta API. Bom, eu já fiz o download, né, dos jars que são necessários para utilizar essa biblioteca. Eu coloquei aqui dentro da pasta lib no meu projeto. Nós temos aqui os jars necessários para utilização com essa biblioteca, tá? Esses jars você encontra aí naquele arquivo que você realizou o download lá no site do Extreme, ok? Bom, então vamos lá. Então, da mesma forma que nós fizemos aí com as duas outras APIs que nós já vimos, nós vamos fazer aqui também dois exemplos. Um exemplo de leitura de um arquivo XML e também um exemplo de escrita de um arquivo XML. Então vamos iniciar aqui com a leitura de um arquivo XML. Lembrando também que você primeiro deve configurar aqui as bibliotecas do seu projeto, né? Você tem que configurar o class path do seu projeto, incluindo aí todas as bibliotecas que o Extreme precisa, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos aqui analisar o mesmo arquivo XML que nós utilizamos nos exemplos anteriores, tá? Então nós temos aqui um arquivo onde nós temos o elemento raiz cadastro, tá? Onde nós temos aí o elemento filho pessoa e seus respectivos elementos filhos, tá? Eu já tinha criado nas aulas anteriores duas classes, né? Foi a classe pessoa e a classe telefone, tá? Então eu vou utilizar aqui também nesse projeto, nesse exemplo, né? Nós temos aqui a classe pessoa e temos aqui a classe telefone, tá? Eu incluí aqui um atributo na classe telefone que é o código do país, tá? Nós temos aqui o código do país como elemento filho de telefone, tá? Criei aqui também uma classe chamada cadastro, tá? Essa classe cadastro, ela vai representar aí pra gente o elemento raiz do nosso documento XML, tá? E o que essa classe cadastro tem? Ela tem um atributo pessoa, tá? Só que ele é um list de pessoa, ok? Nós podemos aqui até alterar o nome desse atributo, colocar como pessoas, tá? Só para não causar confusão. Então, dentro de cadastro, eu vou ter um list de pessoas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, para ler um arquivo XML utilizando o Extreme, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que instanciar aqui um objeto da classe Extreme, ok? Criando esse objeto, instanciando esse objeto, o que eu tenho que definir? Eu tenho que definir alguns alias, tá? Por exemplo, o meu elemento pessoa, ele está sendo representado por qual classe? Bom, eu vou configurar
aqui utilizando o método alias do objeto Extreme. Então, o meu elemento pessoa, ele está sendo representado pela classe pessoa.class, que é essa classe aqui que nós visualizamos, ok? Bom, o meu elemento telefone, ele está sendo representado por qual classe? Ele está sendo representado pela classe telefone.class, que é esta classe aqui, ok? Bom, e o meu elemento cadastro, que é o elemento raiz aqui do meu documento XML, ele está sendo representado pela classe cadastro.class, que é esta classe aqui, ok? Bom, qual o outro tipo de configuração que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que informar para o Extreme que pessoa, tá? No caso aqui, pessoa, o elemento pessoa pode ser incluído mais de uma vez. Ele pode ocorrer mais que uma vez no meu documento XML, tá? Eu poderia aqui, por exemplo, ter um outro cadastro de pessoa, ok? Então eu posso ter aqui uma pessoa cujo ID seja 02, por exemplo. Eu vou salvar aqui este documento, tá? Então aqui nesse meu documento XML eu tenho um elemento raiz cadastro cujo aliás, eu tenho um elemento cadastro, o elemento raiz cadastro, que contém dois elementos filhos, né, que são dois elementos pessoas. Então, eu tenho que identificar que o elemento pessoa é um collection. Na verdade, o elemento cadastro, né, ele vai conter um collection de pessoas, ok? Então, onde é que eu identifico, onde eu informo isso aqui para o Extreme? Então eu utilizo aqui o método add implicit collection, tá? E aonde que eu vou, qual classe que representa essa collection? É a classe cadastro.class. Então aqui na classe cadastro.class nós temos aqui uma collection, né, que é um list de pessoa, tá? E aqui nós temos que identificar o atributo que nós estamos aí definindo como uma collection, tá? Aqui, como nós alteramos lá o nome pessoa para pessoas, então nós temos que alterar aqui também para pessoas. Então o atributo pessoas da classe cadastro.class, ele é uma collection de pessoa, ok? Bom, aqui na classe pessoa eu tenho aqui um atributo, tá? ID. Eu também tenho o atributo nome. Como é que eu vou fazer aqui para informar para o Extreme que ID é um atributo do elemento, tá? E nome não é o atributo, é um elemento filho. Bom, eu vou ter que fazer o seguinte. Por padrão, o Extreme vai definir o atributo aqui da classe como um elemento filho de pessoa, tá? Então eu preciso apenas identificar os atributos do elemento pessoa. Então aqui também através do método alias, tá? Eu vou identificar o atributo de pessoa. Então eu vou utilizar aqui o método useAttribute_for pessoa.class, tá? Então na classe pessoa.class, o atributo ID ele vai ser definido com um atributo, ok? Então ID ele não é um elemento filho de pessoa, ele é um atributo de pessoa, ok? Da mesma forma nós temos que fazer aqui para telefone. Então o atributo tipo aqui no telefone ele não é um elemento filho de telefone, ele é um atributo de telefone. Então nós definimos aqui no método useAttribute_for, então na classe telefone.class, o atributo tipo ele vai ser um atributo do elemento telefone, ok? Bom,
E agora nós vamos ler o arquivo XML, né? Depois de realizada essa configuração, nós vamos ler aí o arquivo XML. Então eu crio aqui um objeto da classe cadastro, né? Que é o nosso elemento raiz do documento, tá? E vou utilizar aqui o método fromXML aqui do objeto Extreme, da classe Extreme. Esse método fromXML, ele retorna para a gente um objeto, tá? Então eu tenho que fazer um cast aqui para cadastro. No caso aqui, ele vai ler os dados que contém aqui no arquivo XML e retornar um objeto da classe cadastro, ok? Vai fazer um cast e retornar um objeto da classe cadastro. E aqui, como parâmetro desse método fromXML, eu vou informar aí qual arquivo será lido, ok? Bom, realizada essa leitura, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar aqui, eu vou criar um objeto pessoas, tá? Como eu já tenho aqui toda a estrutura do arquivo XML, todos os objetos do arquivo XML dentro do objeto cadastros, aliás, do objeto cadastro, eu vou criar aqui um objeto, um list de pessoas e buscar aqui através do método getPessoa lá da classe cadastro, né, as pessoas que estão que foram lidas aí deste arquivo XML, tá? Eu vou percorrer essa lista de pessoas e vou mostrar aí para o usuário os seus atributos, né? O ID, o nome, o e-mail, o telefone, né? O tipo de telefone, o DDD do telefone e o número do telefone, ok? Então vamos lá. Então vamos executar essa aplicação. Ok, aqui está. Vocês podem verificar que ele leu o arquivo XML, identificou que tinha duas pessoas cadastradas, né, nesse arquivo XML. A primeira pessoa, o ID é 1, o nome t2ti.com, o e-mail t2ti.com@gmail.com, tipo de telefone comercial, DDD 61, telefone 30425277, tá? Então vocês podem ver que esses são os dados que estão aqui dentro do arquivo XML que foi lido aí com o Extreme, ok? Bom, no próximo vídeo nós vamos ver como escrever um arquivo utilizando também a API Extreme.